Senhor, nós te damos graças, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, porque tu nos concedes esse momento tão especial das nossas vidas, o momento de estarmos em tua presença, o momento de te adorarmos, de nos voltarmos para ti com tudo o que temos e somos, com os nossos corações em ti, com a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque essa é uma dádiva que tens dado aos teus filhos. E nós pedimos, Pai, nessa hora, que também haja um encontro da nossa vida nessa noite com a tua palavra. De tal forma que a tua palavra venha nos alimentar, venha nos transformar, venha moldar os nossos procedimentos, os nossos comportamentos, de tal forma que vivamos, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentar. Tem sido um problema muito grave de todas as religiões, em toda a época da história e em todos os grupos religiosos, o problema da fala. Fala-se muito. Fala-se muito. Vive-se tão pouco. Uma vez, quando eu era adolescente, eu ganhei um livro de uma professora minha. É interessante, eu devia ter meus 12, 13 anos, e ela já sabia da minha vocação pastoral, e ela me deu um livro do Padre Zezinho. Um livro muito interessante, chamado Por que Deus Me Chamou. E uma coisa muito forte na leitura daquele livro foi quando ele colocou a seguinte questão. Nós temos 2000 anos de cristianismo. Inúmeras pregações já foram feitas. Inúmeras evangelizações já foram feitas. De tal forma que o mundo ocidental está cansado de ouvir falar da cruz de Jesus. As pessoas estão cansadas de saber a história da cruz. E as pessoas já estão infatuadas da história da cruz. Porque a história da cruz não é poderosa, porque a história da cruz não é tremenda ou bela. Não. É porque nesses 2000 anos as pessoas têm ouvido falar. Mas as pessoas não têm enxergado a história na cruz na vida daqueles que a proclamam. 2000 anos de história pregando. E 2000 anos de história onde temos testemunhos tão vergonhosos da fé cristã. E não são testemunhos vergonhosos apenas da igreja, enquanto instituição, mas testemunhos vergonhosos, individuais, de pessoas que declaram conhecer Jesus, que declaram amar Jesus, e que têm uma vida totalmente contraditória com aquilo que anuncia. Ora, esse tem sido o problema de Tiago, que nós temos examinado agora. O problema de uma religiosidade que se tornou vazia, porque se tornou uma religiosidade de palavras, e de muitas palavras, porque quando ele usa a expressão, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a linguagem grega usada aqui refere-se a multiplicações constantes de palavras. E é o que mais a gente tem visto. Mais a gente tem visto. Multiplicações de palavras. São tantas multiplicações que quando faltam palavras, a gente inventa palavras. O que não falta são pregadores falsos, sem conteúdo, sem consistência,
É que na hora que está pregando, falta o conteúdo, aí ele mete um canto labafúrio, de balacaia para lá, labafúrio anda errado, não sei pra onde, porque não tem consistência. A gente inventa até palavra, porque falta consistência. Ou seja, nós vivemos uma época de uma religiosidade de multiplicação de palavras e pouca multiplicação de vida, de exemplos. O problema de Tiago vai um pouquinho mais longe. A todos que estão acompanhando essa série de pregações que temos feito em Tiago, já estamos aí há mais de 5 meses meditando no livro de Tiago, você vai lembrar que o problema todo começa no versículo 16. É o segundo bloco dele. Onde Tiago está preocupado com uma questão simples, o engano. O engano religioso, e que segundo ele nesse bloco ocorre por meio também da multiplicação de palavras. Quem fala demais ou é enganado ou acaba enganando. E daí nós vamos produzindo uma religiosidade que não faz efeito nenhum na vida das pessoas. Mas nós meditamos isso há 15 dias atrás, antes de eu viajar. E então ficou para observarmos agora o versículo 27. Observe que o versículo 27, ele é o contraste do problema apresentado no 26. Se no 26 o problema é uma religiosidade que fala demais, vive-se pouco. Tinha até aquela personagem antiga, eu acho que era da Zorra Total, uns anos atrás, que ela dizia, você fala demais, Aderbal. E não era o Aderbal que falava demais, era ela que falava demais. Então às vezes a gente não percebe como esse mal está dentro de nós, a gente acha que é o outro. E a gente não percebe que são nossas palavras que têm destruído a nossa fé. Bom, se o problema é esse no 26, no 27 Tiago quer corrigir isso. Observe que ele diz então que a religião pura não é aquela que fala demais, exaspera demais, inventa palavras demais, mas a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Nós já temos observado no último sermão o que é que ele quer dizer com religião. Religiosidade, a palavra grega que ele utiliza aqui, refere-se ao estar ligado com Deus. Porque o homem, por natureza, ele está totalmente desligado de Deus. Por causa do seu pecado, e porque ele ama o pecado, e porque ele quer viver na lama do pecado, ele vive sem Deus. E tem muita gente que acha que ao falar, que vai religar com Deus. Não! Ele diz que a religiosidade verdadeira é conhecida por uma questão simples. A prática de uma vida piedosa. Essa é a grande questão de Tiago. Como eu sei que realmente eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida? Quando a minha religiosidade me conduz a uma prática de piedade. Os dois exemplos que ele dá aí: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Segundo, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, eram as práticas que os profetas do Antigo Testamento anunciavam. Todos eles batiam nessa tecla. Se você realmente quer viver uma religiosidade que agrada a Deus, isso significa ter uma vida de piedade. Uma vida voltada para Deus. Uma vida comprometida com a vontade de Deus. Em que se reflete essa vontade de Deus? Observe que a primeira coisa que os profetas diziam e que Tiago anuncia é que a vida de piedade voltada para Deus é uma vida voltada para o próximo no seu sofrimento. Quando ele menciona órfãos e viúvas, eram as duas classes mais sofridas da comunidade de Israel. E então com isso ele não quer dizer que a religiosidade que agrada ao Senhor é aquela que só cuida do órfão e da viúva. Essas palavras são exemplos daqueles que sofrem.
faz conhecido. De uma forma tão linda, de uma forma tão bela, tão profunda, senão no meio daqueles que sofrem e que são alvos do amor de Deus, por meio daqueles que se dizem piedosos aos olhos do seu Deus. Como é que eu posso expressar a imagem de Deus e glória de Deus no mundo, se no meu coração não há nenhuma preocupação com os que sofrem? Entenda, não é uma preocupação abstrata. Não é abstrata. Não é do tipo, puxa vida, como estão sofrendo. Oh meu Deus, que dó. Ai Jesus, tem piedade. Não. Tiago deixa bem claro que essa preocupação com o sofrimento alheio envolve ação. Quando ele diz visitar órfãos e viúvas, ele está se referindo a estar no meio dos que sofrem. Viver a dor de quem está sofrendo. Então a gente vai encontrar muitos textos bíblicos nos alertando para isso. Jesus dizendo, quando você acolheu a um desses pequeninos que tinha fome, deste de comer, tinha sede, deste de beber, você acolheu, não foi a eles, você acolheu a mim, Jesus Cristo. Quando Paulo diz que é missão da igreja que está em Cristo chorar com os que choram, você chora com quem? É com gente sofrida. Mas é lamentável que a falsa religiosidade ela tenha criado departamentos sociais na igreja. Isso é uma tragédia. Isso é uma desgraça para a igreja. Você sabe por quê? Porque departamento social existe para que a gente não se envolva com pessoas. Departamento social existe para que a gente fique distante das pessoas. Então chega alguém na igreja com alguma necessidade, vai lá com o diácono, vai lá com o departamento social, está aqui a cesta básica, tal, Deus te abençoe, está aqui um folheto evangelístico e vai embora. E a igreja diz, nós fazemos o social. Nós ajudamos as pessoas. Não, ela não visita. Ela não participa da dor do outro. É muito fácil ser religioso sem piedade. É só acreditar na ideia de que pessoas não precisam da minha participação em suas vidas. Tomado em conta hoje são pastores que foram mordidos ou picados pela serpente lá do paraíso. Então pessoas chegam para pedir ajuda e não é nem dinheiro, não é comida, é apenas uma acolhida para uma palavra, para um aconselhamento. E o que é que esses pastores estão fazendo? Seu problema é psicólogo, vai para o psicólogo. E eles entregam a responsabilidade de cuidar, de pastorear, de amar, de se envolver para outra. O pior é que o outro chega lá, eu quero marcar no psicólogo, tá bom, 50 paus a consulta mais barata. Você entende? Não é envolvimento isso. É comércio. É comércio. No ano passado, eu recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer o nosso programa de pós-graduação em aconselhamento. Era um pastor e uma pastora, casados. E aí eles perguntaram ao pastor, mas como é que é esse curso? Ele é reconhecido? É reconhecido pelo MEC. Mas aí depois, a gente pode aconselhar, clinicar? Se pode. Mas assim, reconhecido pelo Conselho de Psicologia? Eu disse, não tem nada a ver com o Conselho de Psicologia. É para treinar pessoas que queiram aconselhar. Só que eu já estava vendo para onde a conversa ia.
E eu pergunto, mas por que você está preocupado com isso? Não, é porque o senhor sabe, a gente está aposentando, então a gente queria assim, poder servir ao rei, mas também ter uma fonte extra. E eu disse, olha, você procurou o curso errado. Nós não ensinamos nenhum dos nossos conselheiros a cobrar ninguém. Porque nós não acreditamos que o serviço que se faça com a palavra é um serviço que se possa cobrar. Então eu lamento, mas você está no curso errado, procure outro. Você procurou a pessoa errada e a instituição errada. Você está entendendo? Eu até estou disposto a me envolver, desde que tenha aquela questão. Quanto que eu estou ganhando com isso? O que é que eu ganho com isso? Aí os hipócritas e fariseus ainda dizem assim, não, eu estou servindo a Deus. E eu sei que o meu galardão será grande. Hipócritas, falsos, fariseus, que se dizem envolver com os que sofrem para galgar algum lucro nisso, ainda que seja espiritual, meu galardão. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa palavra visitar, é porque essa palavra ela é traduzida de uma outra palavra hebraica na Septuaginta, que se referia a habitar com, a estar com essa pessoa. E ficou um pouquinho mais complicado. Porque se a gente entende o visitar apenas como ir lá na casa, fazer uma oração, isso não quer dizer que você está envolvido. Quer dizer que você é um religioso. Falso. Mas é um religioso. Eu fui lá visitar, bate bem, orei com o irmão. Aí, dependendo do caso, ainda se torna mais forte o testemunho, repreendeu os demônios que estavam na casa, ungia as paredes. Dependendo do caso, o negócio fica mais forte ainda. Ele não percebe que isso tudo é uma religiosidade hipócrita. Porque ele não está envolvido com a pessoa, ele não foi lá para chorar com a pessoa, ele não foi lá para dizer o que é que eu posso fazer por você, de que forma eu posso te ajudar, eu não quero me envolver. Então, nesse sentido, essa palavra visitar, ela tem essa força muito interessante, que é a ideia da habitação. Deixa eu te contar como é que isso funciona na cultura judaica. Eu mencionei isso no culto do 7º dia de falecimento da minha mãe. Na cultura judaica, quando morre alguém, a família enlutada não pode fazer nada. Os judeus assumem a casa daquela pessoa por 7 dias. Eles vão literalmente habitar com a família enlutada. Eles não permitem que eles cozinhem, lavem, passem, cuidem da casa, façam nada. Eles têm 7 dias para se recolher na sua dor, para chorar a sua perda. Eles vão habitar. Você vê como é que é a nossa prática cristã? Morre alguém, meus pêsames. Nem vai lá na casa, não vai orar, não vai fazer nada, é só meus pêsames. Essa é a nossa cultura. E nós usamos essa cultura religiosa como se ela fosse uma bênção. É uma bênção. Ninguém visita, ninguém se envolve, ninguém habita com. É tão diferente do que Deus nos ensina sobre verdadeira religiosidade. Nós realmente temos que amar e nos envolver, sentir com o outro. Do contrário, toda a nossa religiosidade ela é vazia e nas muitas palavras nós somos enganados.
e nos enganamos. Porque a gente começa a usar nossas palavras para dar desculpas esfarrapadas para os nossos comportamentos pecaminosos. Antigamente o pastor visitava a casa das pessoas. Não, hoje ele só visita dependendo do tamanho do dízimo. Essas são as primeiras informações que o pastor quer saber do tesoureiro. Quanto é que está o dízimo do irmão? Está sendo fiel? Esse dá para visitar. E o dízimo desse é baixo. Não, vamos mandar o evangelista, o missionário, manda alguém lá. Você entende como nós estamos vivendo? O duro é quando nós fazemos isso no nosso relacionamento. O órfão e a viúva foi para as cucuias. Os que sofrem, a gente se contenta em orar por eles. Não, isso é religiosidade falsa. Porque nós temos que habitar com, ou seja, andar com aquela pessoa. Deixa eu falar uma outra coisa para você entender melhor. Às vezes essa pessoa não tem onde habitar. Então não dá para você ir habitar com ela no lugar dela. O que você tem que fazer? Você traz essa pessoa para habitar com você. Para ajudá-la. Até ela poder sair do que ela está vivendo. Do que ela está passando. Bom, ficou complicado agora, né? Graças a Deus que é complicado. Graças a Deus. Porque se fosse simples, nós estaríamos falando daquilo que o nosso pecado gosta. Nosso pecado gosta da indiferença, do afastamento. Nosso pecado não gosta de envolvimentos. Quer que agrada a Deus? É visitar o órfão e a viúva. Visitar e acolher o sofrido. Agora, por quê? Por que os profetas no Antigo Testamento insistiam tanto nessa coisa de acolher ao que sofre? Viver e andar com o que sofre? Estender a mão ao que sofre? Por quê? Uma questão simples. Porque aquele que sofre é imagem de Deus, tanto quanto eu. Tanto quanto eu. E se eu não quero o mal para a minha vida, eu não posso querer o mal para o meu irmão, imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo agora o problema? Deus não pode ser honrado quando filhos que carregam a sua imagem e semelhança passam necessidades e nós não fazemos nada. Deus não pode ser honrado nisso. Então não adianta você vir à igreja, levantar a mão, bater palma, pular com os pés na parede, dar campanhota, aleluia, glória a Deus. Se o teu coração não é um coração doado ao teu semelhante. Porque é ele que reflete a imagem de Deus para nós. Então quando eu vejo alguém que sofre, meu coração deveria sofrer, porque é a imagem de Deus que está sendo desonrada no sofrimento do outro. É a imagem de Deus. Visitar o órfão e a viúva é estender a mão ao necessitado, como quem estende a mão para Deus. Isso não é assim. Deus não tem necessidades, mas Deus toma as nossas necessidades no que sofre. É por isso que Provérbios diz uma coisa muito forte: quem dá, preste atenção na palavra, não é quem empresta, quem dá aos pobres empresta a Deus. Tem muita gente que acha que isso é ditado popular. Não é, isso está em Provérbios.
Por quê? Porque o pobre é a imagem de Deus. E quando então eu estendo a mão ao necessitado, Deus é glorificado. Está difícil hoje, né? É cada um por si, cada um com seus próprios egoísmos, cada um com a sua própria ganância, cada um com a sua própria mesquinharia. Eu sou muito grato a Deus por pastorear a nossa igreja. Até porque essas decisões geralmente cabem a mim mesmo. Então não são poucos os casos que nós temos, graças a Deus, entendido biblicamente que aquilo que recebemos de dízimo é para ajudar também os que sofrem. Se as pessoas entendessem o ensinamento bíblico do dízimo, saberiam que o dízimo, segundo a Escritura, 1/3 pelo menos dele, era só para ajudar os pobres e oprimidos. Eu sou grato a Deus por nossa igreja, porque nós temos feito isso. Mas nessa viagem, ontem eu conversava com uma irmã lá em Tietê, e ela, na hora que a gente estava conversando, ligaram para ela. Ela é uma vereadora, e foi minha ovelha. Ela trabalha muito com mulheres com câncer de mama. Ela tem uma ONG lá que ela trabalha com isso. E, consequentemente, um monte de outros problemas chegam. E essa irmã Sandra Takakura, até o nome dela já é predestinado, né? Takakura. Takakura no povo. Deus tem abençoado muito a vida dela para ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. E na hora que nós estávamos lá, ligaram, era uma senhora desesperada, porque a filhinha já vinha sofrendo ataques, convulsões, e uma criança da idade de Arthur, 3 anos, por aí, e a mãe desesperada. E a Sandra lá tentando ver um jeito de mandar essa menina para um centro especializado. Você sabe o que é que me parte o coração? É que tantas igrejas naquela cidade, nenhuma possa dizer, não, nós vamos mandar para um médico particular. Não, nós vamos pagar a consulta. Nós vamos ajudar essa menina. Isso me parte o coração. Entenda. Não apenas me parte o coração. Eu cheguei de viagem decidido para ver até o final de semana como vai estar o nosso caixa. Então já vá se preparando. E nós vamos mandar um dinheiro para ajudar essa menina. Nós vamos enviar. Porque se eu não fizer isso, toda a minha religiosidade ela é hipócrita, ela é falsa. Tudo que nós fazemos aqui não passa de hipocrisia aos olhos de Deus. Você compreende isso? É por isso que tem tanta gente enganada. Só blá blá blá, só palavra, blá 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 blá. Uma religião pura e sem mácula é uma religiosidade de vida piedosa. E a piedade começa pelo acolhimento do outro, imagem de Deus. É assim que funciona. É assim que Deus é honrado. É assim que Deus é glorificado. Agora não pode ser um acolhimento só da instituição igreja. Isso tem que ser um acolhimento da sua vida. Porque é muito fácil você chegar simplesmente e dizer, olha pastor, fulano está com esse problema aqui. Ele está precisando de quanto? R$10. E você, cara de pau, não tinha R$10 para dar. Você está entendendo que a questão não é apenas institucional, é pessoal. Se alguém me pede R$10, R$20 e eu tenho, por que eu tenho que trazer a instituição somente? Eu não estou falando de 10, R$20, não. Estou falando de mais, a gente pode dar mais. Aí eu vejo a palhaçada que está nesse meio evangélico.
Aí vai lá o pregador na televisão, tem que pagar não sei quantos milhões para isso, para aquilo, semeie nesse ministério, dois nesse ministério, Deus vai te multiplicar. Ah, vá para o inferno com um negócio desse. Pegue a Escritura, examine o texto que eles usam para falar de semente e sementeira. Que é a ordem agora, né? Silas Malafaia está deitando e rolando nessa falsidade. Olha o texto. Sabe o que é a semente, a sementeira? Em 2 Coríntios 8 e 9. É você colocar na vida de quem está sofrendo. É colocar dinheiro na vida de oprimidos. 2 Coríntios 8 e 9, Paulo está fazendo um levantamento de uma oferta para os irmãos de Jerusalém que estavam passando fome. E aí Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, aquele que semeia na vida dessas pessoas que sofrem, Deus abençoará, que é o princípio de Provérbios. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Aí a falsa religiosidade desses hipócritas toma um texto desse, que deveria nos estimular a vida de caridade, por misericórdia e piedade e desejo de honrar a Deus, para tirarem lucros para si mesmo, para sustentar programa milionário de televisão, para comprar jatinho particular. Aí o povo, tão hipócrita quanto, dá o dinheiro porque acha que vai ficar rico também. Até porque eles prometem 100 vezes mais. Não, Deus vai te dar 100 vezes mais. Aí os gananciosos hipócritas ofertam no ministério. E Deus olha do céu e condena a atitude dessa religiosidade falsa. Não, nós não queremos isso, eu não quero isso na minha vida. Não quero para essa igreja, e no que depender de mim, nós nunca vamos andar nesse caminho. Nunca. Eu só espero que a sua vida pessoal também esteja comprometida com isso. E não seja apenas um compromisso da nossa igreja, mas seja um compromisso da sua vida. Sua vida. Essa é a religião pura, sem mácula. Piedade que se demonstra naqueles que sofrem, pela vida dos que sofrem. Mas Tiago coloca uma segunda questão da piedade. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E isso então examinaremos na próxima quarta-feira, com a graça e a permissão do Senhor. Vamos orar? Pai, concede-nos a graça de compreendermos isso. Livra o nosso coração dessa religiosidade falsa, hipócrita, cheia de palavras até bonitas, palavras até impactantes. Então nos livra disso. Nos livra, Senhor. Nos ensina o caminho da piedade, mas uma piedade que saiba contemplar aquele que sofre, e saiba visitar o que sofre, saiba viver no meio do que sofre, e saiba ser bênção na vida daquele que sofre. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos perdoa. Em nome de Jesus, nos perdoa todas as vezes que agimos com hipocrisia na nossa fé. Todas as vezes que fomos fariseus no nosso comportamento. Perdoa-nos misericordiosamente. E nos ensina o caminho que te agrada, que honra o Senhor, que glorifica o teu nome. Que assim seja, Senhor, para a glória de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.